Olá a todos, pessoal, vamos aqui então, dando seguimento aqui aos vídeos, vamos agora para a segunda questão da banca legal que a gente vai trabalhar aqui. Então, olhem só deixa eu abrir aqui, isso, botar para girar a louça. Então, como eu mencionei para vocês, tá, pessoal, são todas, como eu mencionei rapidamente no vídeo anterior, são todas questões da prova da Prefeitura de Pelotas 2017 para oficial administrativo. Vamos aqui então, uma questão sobre princípios. A gente vai ter uma questão sobre o princípio de impessoalidade, que é essa, e outra sobre o princípio da moralidade. Então vejam só, em 5 questões, 2 foram sobre princípios. Conforme o entendimento de Gustavo Barchetti acerca do princípio de impessoalidade, assinale a alternativa correta. A. O princípio relaciona-se com a obrigatoriedade de que todo ato produzido pela administração, ou seja, visando ao interesse público, finalidade em sentido amplo, e a sua finalidade específica, finalidade em sentido estrito. B. A finalidade específica do princípio de impessoalidade vem expressa explícita ou implicitamente na lei e não impede que o agente público pratique ato com fim diverso, mesmo que também pertinente ao interesse público. C. Com relação à finalidade, a atividade administrativa é sempre estritamente vinculada aos termos da lei, cabendo qualquer discricionariedade ao agente público nesse aspecto. D. O princípio da impessoalidade significa que os atos praticados pelos agentes públicos devem ser considerados como realizados pelo próprio agente e não pela entidade política ou administrativa em nome da qual ele atua. E a alternativa E. Impessoalidade significa isonomia, o dever imposto à administração de tratar de forma igualitária todos os administrados, impondo-lhe restrições ou concedendo-lhes benefícios discriminatórios. Pois bem, então uma questão aqui ambientada no artigo 37 caput da Constituição Federal, que lista, né, o nosso famoso LIMP, os princípios constitucionais aplicáveis à administração, alguns deles, vamos dizer que uma estrutura primeira está ali no caput de 37, que menciona a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pois bem, essa questão então tratou da impessoalidade. Passando aqui, a nossa alternativa correta é a primeira, é a nobre alternativa A. Veja o que ela diz. O princípio de impessoalidade relaciona-se com a obrigatoriedade de que todo ato produzido pela administração, ou seja, visando ao interesse público, finalidade em sentido amplo e a sua finalidade específica, finalidade em sentido estrito. Exatamente. Vejam só, pessoal, essa primeira aplicação do princípio da impessoalidade, então toda a questão, né, é sobre o princípio da impessoalidade, vamos assim dizer, essa primeira aplicação é a impessoalidade enquanto princípio da finalidade. E aí, duas leituras interagem para formar essa primeira aplicação do princípio de impessoalidade. Exatamente o que está escrito na alternativa. Então, olha só. Falar em impessoalidade enquanto finalidade é dizer que todo e qualquer ato produzido pela administração deve visar ao interesse público. Isso nós chamamos finalidade em sentido amplo. Além disso, todo e qualquer ato produzido pela administração deve ser produzido visando atender ao seu fim específico, que é aquele previsto em lei, de forma expressa ou implícita. A isso nós chamamos finalidade em sentido estrito. Então vejam só, pessoal, isso aqui é a primeira aplicação do princípio de impessoalidade, a impessoalidade contra finalidade. Então olha só que ótima questão do concurso, a banca vem e diz assim, ó, a finalidade em sentido amplo é igual para todo e qualquer ato da administração, certo ou errado? Correto, olha só. Sentido amplo significa dizer
Todo e qualquer ato deve atender ao interesse público. É igual, em sentido amplo, então, a finalidade para todo e qualquer ato da administração. Desse modo, em sentido amplo, a finalidade é a mesma. Por exemplo, para um ato de demissão do servidor público, para um ato de outorga, de um alvará de construção, para um ato de permissão de uso de bem público, para um ato de concessão de férias, para um ato de autorização de porte de arma, falou em ato da administração. Finalidade em sentido amplo, fecha o olho. Todos devem atender ao interesse público, segundo essa perspectiva, portanto, a finalidade é idêntica para todos. O que muda conforme o ato especificamente considere? É a finalidade em sentido estrito. Esta é a finalidade, pessoal, específica para cada ato da administração. E a gente vai conseguir vislumbrar com essa finalidade analisando a previsão legal do ato. Por exemplo, velho exemplo aqui, remoção de ofício. O que é remoção genericamente falando? É o deslocamento do servidor. O que é remoção de ofício? É deslocamento do servidor no interesse do serviço, certo? Isso aí é previsão legal da remoção de ofício nos vários estatutos dos servidores. Aí a doutrina se debruça sobre essa previsão e diz, tá, mas qual é que pode ser o interesse qual seria o interesse do serviço no deslocamento do servidor? E aí a doutrina responde, olha, suprir uma carência de pessoal em certa unidade administrativa. E aí está, então, a finalidade em sentido estrito da remoção de ofício, que é própria para ela, que é específica. Para que o ato seja tido válido, não destaquei, mas destaco agora, tem que satisfazer sempre os dois sentidos de finalidade. Pois bem, tranquilo, tá, pessoal? Voltando aqui para então, essa aqui, ó. Deve visar tanto o interesse público, finalidade em sentido amplo, como a sua finalidade específica, finalidade em sentido estrito. Pois bem, erros das demais alternativas. Alternativa B. A finalidade específica do princípio da impessoalidade vem expressa, explícita ou implicitamente na lei. Até aqui está tranquilo, tá, pessoal? Vou destacar essa parte aqui, ó. Expressa, explícita ou implicitamente na lei. Tá certo isso? Isso é Eli Lopes Meirelles. Pessoal, tá certo. Aí tu pensa, pô, mano, negócio meio estranho. Finalidade específica, implícita, sim. 99% dos casos é implícita, pessoal. E pode botar 9 aí. Por quê? Porque é de raro uma lei, basicamente, de exemplo que eu posso dar para vocês, lei que traga finalidade específica expressa, basicamente o Decreto-Lei 3365/41, que trata lá da desapropriação por utilidade e necessidade pública. Tu pode pensar no diploma que também trata de desapropriação por interesse social, como um segundo exemplo. Em regra, o que a lei faz é prever o ato. E aí a doutrina interpreta a previsão legal e consegue determinar, em virtude dela, qual é a finalidade específica daquele ato. Certo? Então, no exemplo que a gente deu na alternativa correta, a remoção de ofício não está expressa no Estatuto do Servidor dizendo, ó, remoção de ofício para suprir carência de pessoal em certa unidade administrativa. Não. A lei é bem mais singela. Remoção de ofício fala apenas o quê? No interesse do serviço. Perfeito. E aí, a doutrina trabalha sobre isso e a partir dessa previsão implícita define a finalidade específica da remoção do ofício. Então tá, até aqui, pessoal. Bom, de tudo isso que eu falei, o que é mais importante vocês guardarem isso aqui, ó, é que a finalidade específica ela pode ser prevista de forma implícita na lei, e geralmente é. Então até aqui tá tranquilo. Vamos ler o resto. E não impede que o agente público pratique o ato com fim diverso, mesmo que também pertinente ao interesse público. Aqui está errado, pessoal, porque ela impede sim. O ato, para ser válido, não basta que ele atenda ao interesse público. Ele tem que atender ao interesse público,
que é a finalidade em sentido amplo e também o seu fim específico. Alternativa C. Com relação à finalidade, a atividade administrativa é sempre estritamente vinculada aos termos da lei, cabendo qualquer discricionariedade a agente público nesse aspecto. Pessoal, acho que ficou bem tranquilo a gente ver, perdeu o sentido. Aqui, para estar correto, tem que ter um não. No que toca à finalidade, na perspectiva mais tradicional, certo? A finalidade é sempre vinculada, não cabendo, portanto, não cabendo qualquer margem de discricionariedade, qualquer espaço de decisão ao agente público nesse aspecto. Não quero complicar, tá, pessoal? Na perspectiva tradicional, que é o que as bancas geralmente pedem, que vem também do Eli Lopes Meireles, finalidade é vinculada a ponto. Existem alguns doutrinadores, só para saberem, como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que entendem haver possibilidade de discricionariedade na finalidade em sentido amplo. Apenas na finalidade em sentido amplo. Ou seja, segundo essa perspectiva, vai no caso concreto, o agente público, em virtude da finalidade em sentido estrito do ato em apreço, iria concluir se aquele fim específico iria efetivamente satisfazer o interesse público, ou seja, iria satisfazer a finalidade em sentido amplo. Então, é uma posição que enxerga a possibilidade de decisão discricionária na finalidade em sentido amplo, mas as bancas, em regra, ignoram totalmente esse raciocínio e veem como está em questão como essa. Finalidade nos dois sentidos, amplo e estrito, vinculada, elemento vinculado, de todo e qualquer ato administrativo. Pessoal, alternativa D. O princípio da impessoalidade significa que os atos praticados pelos agentes públicos devem ser considerados como realizados pelo próprio agente e não pela entidade política ou administrativa em nome da qual ele atua. De modo nenhum, pessoal, essa parte final aqui está toda errada. Isso aqui pode ter mais de um fundamento para a gente considerar essa assertiva errada. Vou colocar aqui, ó. O mais amplo fundamento. Teoria do órgão. O que a teoria do órgão nos diz? Eu tenho uma entidade, por exemplo, a União. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se tem outro. Tem outro aqui. Então, olhem só. Deixa eu mudar a cor. Aqui. A União. A estrutura administrativa principal da União está desmembrada entre os ministérios. Claro, tem a Presidência da República, bem aqui em cima, vai ficar ruim, né? E aqui tem os ministérios. Pois bem, como é que funciona a teoria do órgão? Entidade. O ente com personalidade política. Pode ser uma entidade política administrativa. Aqui no exemplo usei uma entidade política, a União. Órgão público. Centro de competência despersonalizado. Aqui está no exemplo os ministérios. Agente público, nosso AP. Agente público. Pessoa física que, atuando em um órgão, produz atos em nome da entidade. Isso é a teoria do órgão, que no final falei em nome da entidade. Pessoal, no que toca à função administrativa, quando ela é exercida dentro da estrutura administrativa, isso aqui é absoluto. Todo e qualquer ato produzido. Todo e qualquer ato bilateral celebrado. Ele ou é por um agente, no âmbito de um órgão, em nome da entidade cuja estrutura o órgão integra. Então, voltando aqui, ó, o erro é bem tranquilo, tá, pessoal? Devem ser considerados não pelo próprio, como produzidos, não pelo próprio agente, e sim pela entidade política ou administrativa em nome da qual a gente atua. E fechando, pessoal,
Impessoalidade, alternativa é. Impessoalidade significa isonomia. O dever do imposto à administração de tratar de forma igualitária a todos os administrados, impondo-lhes restrições ou concedendo-lhes benefícios discriminatórios. Então, ou seja, a parte final negou a parte inicial. Vejam só, pessoal. Existe essa questão bem tratada da impessoalidade enquanto isonomia. Tem doutrinadores como Bandeira de Mello que não entendem a matéria assim e na verdade eu até concordo com essa posição. A gente não pode dar porque ela não é a tradicional. Olhem só. Impessoalidade enquanto isonomia. O que é impessoalidade enquanto isonomia? Eu já estou negando praticamente essa interpretação do princípio. Mas é o seguinte, eu vou dizer genérico da forma tradicional, significa dizer que a administração deve tratar os administrados segundo os critérios idênticos, salvo quando uma lei estabelecer critérios diferenciados. Então tá, essa forma tradicional de trabalhar a matéria. De novo, impessoalidade enquanto isonomia, a administração deve tratar a todos segundo os mesmos critérios, salvo quando a lei estabelecer tratamento diferenciado. Com isso aí tu mata as questões, certo? Só que, com muita razão, pessoas como Bandeira de Mello dizem o seguinte, ó, na verdade, a obrigação da administração é tratar os administrados segundo os critérios previstos em lei. Não importa se é os mesmos critérios, são critérios diferentes para categorias diferentes de administrados. Não tem isonomia para a administração. O que tem propriamente é legalidade, nessa perspectiva. Ou seja, a administração trata os administrados segundo os critérios previstos em lei. O critério é único, o tratamento é único. Os critérios são diferenciados, os tratamentos são diferenciados nos termos previstos em lei. Tranquilo? Mas a forma tradicional é mais a primeira aqui, ó. Pessoalidade contra isonomia. A administração deve tratar os administrados segundo os mesmos critérios, salvo quando a lei estabelecer tratamento diferenciado. Pois bem, tranquilo, pessoal. Fechamos aqui mais uma questão, tá? Pare nesse ponto e já volto com a nossa terceira questão.